Olá, meu nome é Dilamene Avelar e é um prazer estar de novo podendo conversar com vocês um pouquinho sobre o Evangelho. Que possamos receber inspiração divina dos nossos amigos. E hoje nós vamos fazer um trabalho um pouquinho diferenciado. Nós sempre falamos sobre o Evangelho, mas o capítulo 20, ele é um capítulo bem pequeno, ele tem instrução dos Espíritos, os primeiros serão os últimos, ou os últimos serão os primeiros, missão dos Espíritas e os trabalhadores do Senhor, tá? Então é bem pequenininho e normalmente eu faço um roteirinho. Hoje eu vou falar em cima desses tópicos, como se a gente estivesse estudando o Evangelho, tá bom? Então quem faz culto no lar vai sentir assim uma facilidade tremenda em relação a isso, tá? Capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Então Jesus vem e começa dizendo assim: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu pela manhã e cedo começou a contratar os trabalhadores para sua vinha. Depois de combinar com os trabalhadores que receberia um denário pelo dia de trabalho, mandou-os que fosse trabalhar. Saiu ainda na terceira hora e vendo que outros permaneciam na praça, desocupados, ele chamou também: vem para você também para minha vinha, vem trabalhar comigo, pois te darei o que for razoável. E eles foram. Saiu ainda na sexta hora e de novo ele chamou para os trabalhadores para que fossem para a vinha. E aí, saindo na 10ª hora, encontrou outros que lá estavam sem fazer nada, aos quais disse: por que permaneceis aqui ao longo do dia sem trabalhar? E responderam: porque ninguém nos contratou. E ele disse: ide também vós para a minha vinha. Chegando no final do dia, o senhor da vinha disse ao administrador: chama os trabalhadores, que pagarei o que foi combinado, começando dos últimos para os primeiros. Aqueles, pois, que tinham vindo na 10ª hora, aproximou-se e receberam um denário. Ao receber, aí vindo os que começaram pela manhã, na primeira hora, acreditando: oxa, esses daí chegaram agora há pouco e receberam um denário. Ao receber, murmuraram contra o pai de família, dizendo: estes últimos chegaram na última hora, e tu pagas o mesmo que nos deste? Nós que suportamos o peso do sol e do calor e o peso do dia? Mas ele disse: não te fiz injustiça, não te fiz injustiça. Não combinei contigo um denário? Toma o que é teu, vai. Quanto à minha parte, quero que os últimos, tanto quanto a ti, então, que dei aos últimos tanto quanto dei a ti. Então não me é permitido fazer o que quero? O teu olho é mau, porque eu sou bom. Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Porque muitos chamados e poucos escolhidos. Mateus capítulo 20, versículo do 1 a 16, tá? Então nós vamos ver semelhante também com a parábola das bodas, né? Que são muitos chamados e poucos escolhidos. Então nós vamos ver que Jesus, ele
conta uma parábola alertando e colocando ali, naquele momento, que não é a quantidade da hora, mas é a qualidade da hora. E aqui nós vamos ver 3 situações que eu quero nomear, tá? A questão da qualidade da hora. Normalmente nós vemos nas instituições, qualquer lugar onde tem pessoas, que as pessoas que vieram anteriormente, elas costumam, quando recebe uma pessoa que chega recentemente, seja numa repartição, no centro espírita, numa família, elas sempre recebem a pessoa com um pezinho atrás. Uma coisa que nós temos que nos lembrar sempre: ninguém nos tira o lugar. E ninguém compara-se a nós e nem devemos comparar ao outro. Eu tenho uma amiga muito íntima que ela passou por um momento assim, bem chatinho na vida dela. Ela entrou para uma instituição e um dia uma pessoa que já estava lá há 10 anos virou e falou assim, jogou uma insinuação para ela, né? Pessoas que nem chegaram aqui direito e tá querendo fazer e acontecer. E estavam numa reunião e o dirigente foi e mandou essa minha amiga que ela participasse. E aí a pessoa ficou muito incomodada com aquilo e tudo mais. E aí o dirigente vindo, foi muito sensível, até para, né, pôr os pingos nos is, que de vez em quando tem que se colocar. Ele falou assim, tu estudaste a lição? Ela falou, não. Então, ela estudou. Ela estudou. Por isso que eu chamei. Eu perguntei, alguém estudou a lição em casa? E só ela respondeu. Então, a minha amiga veio e me contou essa história. Então, nós vamos ver a dificuldade das pessoas. E aqui eu vou dar uma alfinetadazinha. A pessoa está na instituição, se acomoda com aquilo e acha que o que ela faz é muito grande. Aí quando chega o outro com ares novos, ela se sente incomodada ou preterida, mas está acomodada. Ele mostrou a acomodação dela. Estudaste a lição? Não. Vai ser um dever de todos, porque um fez e os demais não. Essa que é a questão aqui. Essa é uma questão. A outra questão é a inveja, né? A criatura humana, ela tem muita dificuldade de admitir que ela é invejosa. As redes sociais hoje, se você ficar 30 minutos numa rede social vendo pessoas postarem imagem em praia, em viagem, ou uma festa em casa, ou uma coisa ou outra, e você começar a fazer comparação na sua vida, depois de 30 minutos você começa a demonstrar um sinal muito triste de infelicidade e desacordo com a própria vida, porque você vai comparar o que o outro postou com a sua realidade. Só que está errado. Isso aí é inveja. E a inveja gera dor e sofrimento. Se for feito um exame clínico na pessoa, ela vai estar doente. Numa área que tem aqui, que está marcada como a área da dor da criatura. Inveja. Nós vamos ver que o ser humano tem muita vergonha de admitir que tem inveja. Mas é isso que ocorreu. Ocorreu com a minha amiga e aqui também. Combinado não dói. Não é assim que a gente aprendeu a vida inteira? O que o dono da vinha combinou? O pai da vinha, o pai da vinha. Olha, cuidado com as palavras que Jesus se refere às situações. O pai. O pai é injusto? O pai dá mais a um que ao outro? Porque o pai aqui que ele se refere é Deus. Deus não dá mais para um, ele dá igual. A diferença aqui é a qualidade do que o outro está fazendo.
Eles não estavam trabalhando porque eles não tinham sido contratados. Eles deixam isso bem claro, que se eles tivessem sido, eles teriam começado desde cedo. Mas aqui Jesus também faz uma alusão aos nossos irmãos, né? Que recebendo a mensagem, e eles foram os primeiros ao monoteísmo, e assim mostrando que todas as pessoas são bem-vindas na vinha do Pai, e todas são remuneradas segundo as suas condições e a qualidade do trabalho que exerce. Por isso não tem que trabalho melhor ou pior que o outro, é a qualidade do que você entrega. Tá? Então, médio 5 estrelas não existe, orador 5 estrelas não existe. O que ele entrega, porque de repente uma pessoa que está entregando um copinho de água está levando muito mais do que aquele que acabou de aplicar um passe, ou aquele que acabou de fazer uma palestra. Então, nós não podemos fazer comparação. Agora, Deus sabe a qualidade e o produto que cada um entrega. Tanto que nós vamos ver no livro Voltei, do Frederico Friedman, e ele lá falando que chegou na espiritualidade, ele não tinha luz, e uma moça que ficava lá na porta do centro, entregando água, ela tinha luz. Ué, por que eu não e ela sim? Porque ela aplicava na vida dela os ensinamentos. Ele tinha intelectualismo, mas não tinha prática. E o coração? É do coração do homem que demanda tudo. Então aqui questão, aqui nós vamos ver a inveja, nós vamos ver a qualidade da hora e a certeza que Deus dá para todo mundo a oportunidade. E outra coisa que nós aprendemos aqui nesse pedacinho, que esse período que eles ficaram aguardando, isso não isentou da evolução deles. Porque assim, você monta uma casa, você começa o trabalho bruto, você faz a base. É o engenheiro que faz a base? É o arquiteto que faz a base? Não, é o pedreiro, ele sabe como fazer aquilo, ele sabe. Mas na hora que vai chegar o acabamento, é outro tipo de trabalhador. Então nós vamos ver que numa solidariedade, todos eles vão somar para que a casa fique pronta. E quem foi o melhor? O que lançou no chão a base ou aquele que pintou a parede? Não se pode dizer, gente. É igual você falar assim, quem quebrou a pedra? A primeira martelada ou a centésima ou a 300 que foi? Que eu já não sei nem dizer quanto seria a 300 batidas. Então, e aí? Isso que ele está mostrando aqui. É isso que ele está mostrando. Quem chegou primeiro ou quem chegou por último, nós mesmos, espírita. Nós usamos o produto de várias gerações e estamos aqui. Estamos fazendo boa qualidade desse produto? Estamos sabendo compartilhar, divulgar, viver esse produto? Estamos usufruindo disso para nós? Então é um alerta, gente. Os trabalhadores da última hora. Então, a parábola das bodas, ele lembra que ele faz uma comparação. Eu acho que quem tiver oportunidade, buscar lá para dar uma olhadinha, porque é um pai de família que dá uma festa de casamento e convida todos para a festa de casamento do filho dele, que no caso aqui é Jesus Cristo, porque quando Jesus esteve encarnado conosco, foi uma festa espiritual. E muita gente foi chamada e muita gente declinou o convite. Quantas criaturas que Jesus se aproximou delas e elas não acompanharam Jesus, gente. Até hoje nós vamos ver criaturas que você leva o evangelho para ela e ela fala assim, muito obrigada, essas coisas de espiritismo não é comigo não. Mas ele teve oportunidade, houve o oferecimento, né? Então, mas esse capítulo também tem uma coisa muito interessante, escolha.
quantas pessoas que no decorrer desse processo a gente, meu irmão, dá um pulinho lá no centro, tem tantas palestras boas, uma oportunidade de você tomar um passe e tudo mais, e a pessoa fala assim, não, né, tem a minha família, tem isso, e ele declina. Escolha, gente. Nós estamos falando de um capítulo que é baseado em escolha. Eu escolho ou não ser trabalhador. E que tipo de trabalhador que eu sou? O que eu faço na casa espírita? O que eu quero quando eu vou na casa espírita? O que eu quero receber e o que eu quero doar? O que eu recebo de lá, eu levo para minha vida externa, para minha vida familiar, eu levo isso para minha vida mental, eu levo para o meu procedimento. Eu tenho um sonho, tô igual o Martin Luther King. Eu tenho um sonho que os espíritas vá para a rede social e põe a boca no trombone divulgando o evangelho, divulgando doutrina espírita, e não candidato político que só fica 4 anos no poder. Eu tenho esse sonho. Então, vamos trabalhar no sonho, né? Vamos trabalhar. No item seguinte, ele nos diz assim, os últimos serão os primeiros. Os últimos serão os primeiros. O trabalhador da última hora, ele tem direito ao salário, nos diz aqui, e esse é um comentário de Constantino, tá? Mas é preciso que a boa vontade o tenha mantido na posição de servir-se como empregado. Então ele tem que estar disposto. Ele foi acionado, opa, estou aqui, me apresento, né? Me apresento, estou disposto. Não, mas olha, no centro amanhã, nossa, difícil. Mas olha, muito difícil. Esse salariado vai receber o salário da preguiça ou o salário da boa atividade? O André Luiz diz assim, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Então, quais os sinais eu emito para a espiritualidade, dos quais a espiritualidade vê a minha predisposição de querer servir? Chico, quando procurado pelo Emmanuel, ele perguntou para ele, estás disposto a trabalhar na obra de Jesus com disciplina, porque a disciplina antecede o amor. Então eu gero um hábito e através desse hábito eu vou começar a gostar do hábito. Eu vou me familiarizar com o hábito, eu vou entranhar-me do hábito. A gente logo nota quando a pessoa não tem hábito, não é dada a hábito. Você chama ela para trabalhar, tem sempre mas o mais, e o gemeu, você sabe que ele não está apto ainda para o trabalho. Ele até quer. Ele até pode querer, mas ele ainda não está disposto ainda aqui, né? Então ele diz, se a pessoa tivesse de, não, espera mais um pouquinho, né? Tem gente que fala assim, na próxima encarnação, só que ninguém sabe as condições da próxima encarnação. Por isso, uma solidariedade nas horas, o trabalhador da última hora. Então, houve outras horas que houve situações que produziram as condições para essa hora. Kardec, gente, codificou a obra, codificou a doutrina, codificou todo esse pensamento de forma a nos dar condição de entender hoje a ciência e a doutrina, porque a doutrina espírita, ela é casada com a ciência. Você não vai ouvir na doutrina nada que seja diferente da ciência. Nada. Então ele fala aqui, bons espíritas, bem amados,
Sois todos trabalhadores da última hora. Bem orgulhoso seria que dissesses: comecei o trabalho no alvorecer e não terminarei até o crepúsculo do dia. Todos vieste como foste, todos viste quando fores chamado, um pouco mais cedo, alguns um pouco mais tarde, com a encarnação da qual carrega os guilhões. Quer dizer, nós trazemos os nossos endividamentos reencarnatórios, são os nossos aguilhões, que são um espetinho, como se fosse um espinho na carne, nossos aguilhões. Mas, pois, segundo os séculos seguindo Jesus, que não vos chamou para a vinha, sem que ela quisesses entrar. Então, Jesus vem chamando todo mundo, mas não quisemos aceitar. Não quisemos aceitar. Então agora ele alerta: eis o momento de apanhar o salário e empregar bem as horas que te restam. E tu sabes que horas que te restam? Então fazes o trabalho com amor, com carinho, com devoção, né? Então ele fala aqui conosco, olha: nunca esqueçais vossa existência. Quão longa vos parece um momento fugidio na imensidão do tempo que forma a eternidade. Então ele compara a nossa encarnação hoje a um sopro na eternidade, a segundos na eternidade. Então que possamos cumprir a nossa parte, que possamos abraçar esse ideal cristão e ser fiéis a esse ideal, para recebermos esse título, né? Então ele comenta aqui que anteriormente Moisés e os profetas e todos os outros, à medida que eles foram acionados, eles vieram e fizeram a parte deles. Então que chegou agora a nossa parte. Esse é o nosso momento. Então vamos aqui perseverar, né? Perseverar. A questão da missão dos espíritas é o item 4. Já não ouvis a agitar a tempestade que deve arrebatar o velho mundo e absorver do nada e somar as iniquidades terrenas? Ah, bendizei o Senhor, vós que puseste vossa fé na sua soberana justiça, nos vossos apóstolos, na crença revelada pelas vozes proféticas superiores, e de pregai o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, segundo o bem ou mal cumprido das suas missões, suportando as provas terrenas. Mas não temais, não treme não. As línguas de fogo estão sobre vós, a mediunidade. É o canalzinho aqui, ó. É o canalzinho, né? Os verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois eleitos de Deus, ide e pregai a palavra divina. Opa! Então a obrigação do espírita é divulgar o Evangelho, sim. E aí nós lembramos do Francisco de Assis dizendo assim: ide e pregai o Evangelho. Se for preciso, use palavras. Então Francisco está dizendo que a minha vida deve ser um exemplo para que o outro leia nos meus atos, nas minhas palavras, na minha postura, os sinais do Cristo. Tem uma oração: Senhor, no silêncio dessa prece venho te pedir, quero ver o mundo como tu mesmo vê. Quero que as pessoas reconheçam o Cristo que há em mim. Então não preciso alardear, eu tenho que então trabalhar no bem. E assim, mostrando através das minhas ações o Cristo que eu trago dentro de mim. Então esse é o pedido, né? E de grandes homens perante Deus, que mais felizes que São Tomé, crerdes sem pedir para ver, aceitai os fatos da mediunidade, mesmo nunca tendo conseguido vós próprio obtê-lo. Ide, os Espíritos de Deus vos conduz. Chegamos numa era que não é necessário pedir fenômeno. Chegamos numa era que não é necessário ficar exigindo do médium comprovação. A comprovação está aí, na frente de todo mundo. De todo mundo.
Por isso que nós não vemos materialização e isso e aquilo, porque não é mais necessário, minha gente. O Evangelho está explícito. Está explícito. Grita, grita. Então ele diz aqui, olha, armar-se de decisão e de coragem a vossa falange, mãos às obras, a obras. O arado está pronto, a terra espera, lavrai. Então como é que eu vou lavrar essa terra? Divulgando bem, praticando bem, sendo fiel ao bem. Sendo de vez em quando espírita. Nós temos 24 horas do dia. A espiritualidade que nos assiste, nos rodeia, está o tempo todo. O tempo todo. Nós estamos sofrendo interferência o tempo todo. E qual a interferência que você quer? A do bem? Ou, depois eu escolho. Nós temos que saber. Mas ele pergunta aqui. Perguntai, se muito dos chamados ao espiritismo se transviaram, através de que sinais se reconhece os que estão no bom caminho? Tem um sinal que eu reconheço se o espírita permanece fiel ao objetivo abraçado? Uau! Resposta do nosso... o protetor, o anjo guardião do médium era o Erasto. E olha o que o Erasto diz. Ireis reconhecê-lo pelos princípios de caridade com que professam e praticam, pela quantidade de aflitos que eles levarão consolo, por seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecê-lo-eis, enfim, pelo triunfo dos princípios, pois Deus quer que o triunfo da sua lei se dê. Mas qual a lei de Deus mesmo, Dila? Amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Aqueles que seguem que farão isso tudo, serão seus eleitos. E ele te dará vitória, pois esmagará os que falseia o espírito na lei. E fazem dela um meio de satisfação da vaidade e da ambição. Lembra da abnegação? Aqui nós aqui encontramos o porquê isso. Ele alerta do cuidado da vaidade e o cuidado da ambição. Item 4, o trabalhador do Senhor, que é o último item. Os trabalhadores do Senhor. Então, quem são esses trabalhadores? Ele diz aqui, atingiste o tempo em que se irão cumprir as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Então, nós já chegamos nesse momento. Nós não estamos no processo de transição. Agora, nós não estamos vivendo polaridade, né? Então, em qual polaridade que você quer estar? Nós temos que ver isso, né? Aí ele diz aqui, atingiste o tempo que irão cumprir-se as coisas anunciadas, a transformação da humanidade. Felizes serão aqueles que tiverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e movido apenas por caridade. Questão 886. Dá um pulinho lá, dá uma olhadinha no Livro dos Espíritos. Seus dias de trabalho serão pagos 100 vezes mais que eles pensavam receber, que é a qualidade do trabalho. Tá vendo? A qualidade do trabalho. Felizes serão aqueles que disserem seus irmãos, trabalhemos junto, unamos-nos junto com o esforço, unamos no nosso esforço para chegar do Senhor, quando o Senhor chegar e o trabalho estiver pronto. Irmãos,
Trabalhemos juntos e unamos nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre o trabalho acabado pois aí ele dirá: vinde a mim todos vós, bons trabalhadores, vós que calaste o ciúme, a discórdia que estava impedindo o andamento do trabalho. Gente, ciúme e discórdia. Ué, cadê a caridade? Cadê o amor ao próximo? Ciúme do quê? Qual a necessidade de ciúme? Nós estamos trabalhando para Deus. Temos uma hierarquia material que nós vamos atender, que tem que ter, é a disciplina, né? Mas o nosso superior é Deus. Todos nós somos trabalhadores da vinha. Então, achar que porque o outro está ali representando, ali na casa e tudo mais, você deva entregar um trabalho inferior, mal cuidado, ou com má vontade, sem disciplina, sem amor, sem qualidade, você não está prejudicando o outro, você está prejudicando a si mesmo. E Deus está vendo isso, os amigos espirituais estão vendo ali, olha, coitado, podia fazer um trabalho melhor, desenvolver uma coisa com mais amor, mais fraternidade, mais compaixão e caridade. E só para criar uma celeuma aqui, entrega um trabalho assim, por ciúme. Disputa do que? Não é remunerado, gente. O trabalho na casa espírita, a remuneração que nós vamos ter é no futuro. É no futuro. E a nossa consciência é tranquila. Como é que você conhece o espírita? Pelo esforço que ele faz para domar suas más inclinações. Consciência tranquila. Já recebeste a vossa recompensa de maneira que quereis. Não peçais nada mais que as recompensas celestes que cabe àqueles que não pediram recompensa na terra. O ciúme, a inveja, a ganância, as pessoas vão receber aqui. Mas aqueles que estão abnegados, caridosos, dispostos a praticar o bem real e verdadeiro, vão receber as suas recompensas lá. E não aqui, lá. A vida futura, nós estamos fazendo tudo para que a gente possa fazer esse retorno para a casa espiritual com recursos na mão, porque Jesus e Deus vai perguntar: que tens? Aí você vai entregar o que é que você tem. Não é material, são as nossas ações, os nossos sentimentos, nosso proceder aqui, ó, que tens? Eu tenho isso, Senhor. Deus faz nesse momento a enumeração dos seus servidores fiéis e marca com seu dedo aquele que tem aparente devotamento, a fim de que não usurpe o salário dos servidores corajosos. Sabe aquele cara que chega na hora, o bolo tá feito, aí ele vem e coloca a cereja no bolo? Quem bateu a massa, quem assou o bolo, quem montou o recheio, quem confeitou o bolo, aí ele põe uma cerejinha. E todos os outros vieram fazendo, entendeu? Então, a aparência pode enganar os seres humanos. A fala, a educação, a postura. Nossa, como é bom, né? Na aparência. Mas Deus vai ver o que está aqui. Essa que é a questão. Aparente ele alerta aqui. Eu acho que vocês deviam pegar o Evangelho e ler, porque, né? E aí ele diz aqui, ó: pois ele confiará os postos mais difíceis no grande trabalho de renovação pelo Espiritismo, aqueles que não recuarem diante da tarefa.
Então cumprirá essa fala: os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Espírito de verdade. Olha a comunicação que o Espírito de verdade nos fala. Só vai receber o salário o servidor que se manter firme, corajoso, fiel até o fim. E não aquele que parece ser bom, parece fazer, sabe? Parece. Esse vai receber o salário aqui. Nossa! É um alerta para todos nós avaliarmos o que eu quero quando eu vou na casa espírita, o que eu levo para a casa espírita, o que eu trago da casa espírita, como eu posso colaborar com a qualidade do trabalho da casa espírita. Não é o que eu quero fazer lá, mas o que o grupo, o que eu posso acolher, ajudar a fortalecer e a unir esse grupo. Essa é a minha função, porque nós estamos num grupo para levar o melhor, para levar sempre o melhor. Esse é o nosso objetivo. Lá não é lugar do meu ego, não. Eu estou num grupo espírita para ajudar, para somar. Eu não vou mudar a opinião de ninguém, mas eu posso ouvir a opinião de todo mundo e ver o que, poxa, tá bacana isso daí, vamos dar força para isso acontecer, mas não ser o do contra, entendeu? Então, qual é o meu objetivo aqui? É servir. Mas eu estou servindo a quem? Eu estou servindo a Deus, gente. A Deus sempre. Então, porque nós estamos nessa família, eu estou aqui para ajudar, para somar. Agradeço a vocês esse momentinho aí dessa reflexão e que possamos realmente ser dignos do salário do trabalhador da última hora. Que quando a espiritualidade e a gente retornar para a pátria espiritual, que a gente tenha algo. E se a gente tem, assim, trabalhar o autoconhecimento, olha, eu não tenho nada, eu sou uma pessoa limitada, mas que mentalmente a gente tenha um pensamento, mas que eu possa chegar na espiritualidade, disposta a servir, seja varrendo, seja ajudando em qualquer atividade, por mais diminuta que pareça aos meus olhos, todas as atividades são grandiosas, todas. Você imagina um hospital, o médico é importante, o enfermeiro é importante, mas quem lavou a roupa de cama, quem forrou a cama, quem higienizou o quarto, a enfermaria, a pessoa que fez a comidinha, a pessoa que vai servir a água, quem é mais importante? Todos são importantes. Imagina você estar num lugar sujo. Infecção nenhuma ia ser vencida por um médico. Você imagina estar num lugar estressante. Que enfermeiro ia aguentar estar num lugar estressante para arrumar uma veia, para poder estar ali e aplicar aquela medicação? Então, é uma soma. E quando eu somo, todos nós ganhamos. É isso que é a última hora, é isso que ele veio mostrar. A solidariedade daquele que chegou na primeira hora e do que chegou na última hora. Somos assim, ó, olha, uma ajudando a outra, olha, uma passando o produto que ela foi fazendo para outro. Então nós estamos aqui nesse momento. E eu estou muito agradecida de participar desse momento. Muito obrigado, que Jesus abençoe, que essa casa seja sempre abençoada, que os nossos amigos espirituais sejam sempre a iluminar, fortalecer a todos nós, porque igualmente eu também recebo os recursos daí. Gratidão, foi um prazer, até breve.